Ok, pessoal, vamos continuar a nossa aula sobre o predicado nominal, que é aquele que envolve o verbo de ligação e o seu predicativo. Conforme vimos, existe uma lista de verbos que provavelmente são verbos de ligação. Por que digo provavelmente? Porque eles somente serão verbos de ligação se houver na sequência um predicativo, que são os verbos ser, estar, ficar, permanecer, transformar-se, andar, etc. Bom, vamos ver alguns exemplos. Eu estou aqui. Ora, antes de afirmar que o verbo estar é verbo de ligação, eu preciso localizar e identificar o predicativo. A pergunta é: aqui é uma característica, estado ou qualidade do sujeito eu? Pensando bem, a resposta é não. Como não há predicativo, não há verbo de ligação. Então, neste caso, o verbo estar é um verbo intransitivo. O aqui indica lugar. Eu estou onde? É uma circunstância. A circunstância é representada pelo adjunto adverbial. Então, eu estou onde? Eu estou aqui, eu estou em casa, eu estou na cama, eu estou no quarto, eu estou em algum lugar. Logo, não havendo predicativo, o verbo estar é verbo intransitivo. Mais exemplos. Eu estou em casa. Conforme comentamos, eu estou onde? Em casa, adjunto adverbial de lugar, não há predicativo, o verbo estar é verbo intransitivo. Eu estou estudando. Observe que nós temos uma locução verbal. O verbo principal é o último, é o verbo estudar, que nesse caso é intransitivo, é completo. O verbo estar, nessa oração, é um mero verbo auxiliar do verbo principal, que é o verbo estudar, nada mais. Eu estou preparado. Ora, preparado é uma característica, estado ou qualidade do sujeito? Sim. Logo, preparado é o predicativo e o verbo estar, nesse caso, é verbo de ligação. Eu estou bem. Nós estamos bem, elas estão bem. O bem é um advérbio de modo. Advérbio é palavra invariável, que não tem feminino, não tem masculino, não tem variação de número, ou seja, singular, plural, enfim. Então, o advérbio sempre exercerá a função de adjunto adverbial, no caso, advérbio de modo. O verbo estar, mais uma vez, verbo intransitivo. Eu estou de cama. Ora, de cama é um estado, característica ou qualidade do sujeito eu? Sim. Por qual razão? Porque de cama significa doente, é uma característica, uma qualidade do sujeito eu. Predicativo pode começar com preposição? Sim, sem problema algum. Então, nesse caso, eu tenho predicativo, portanto, o verbo estar é verbo de ligação. E por último, eu estou na cama, eu estou onde? A resposta é uma circunstância de lugar, adjunto adverbial de lugar. Mais uma vez, sem predicativo, o verbo estar é verbo intransitivo. Mais exemplos. Ele anda muito rápido e ele anda muito ocupado. Vejamos a diferença. Ele anda muito rápido, ele caminha muito rápido, ele se desloca de um lugar para o outro muito rápido. O verbo indica nitidamente uma ação. Portanto, ele não é verbo de ligação. Por quê? Porque indica ação, ele tem um sentido próprio. No caso, ele é intransitivo, porque não exige complementos. É um verbo teoricamente completo. Muito rápido está se referindo ao modo. O rápido significa rapidamente, é o modo. E o muito é um advérbio de intensidade. Então, muito rápido, de uma forma ou de outra, está no papel de adjunto adverbial. O verbo andar, nesse caso, mais uma vez falando, verbo intransitivo. Mas, ele anda muito ocupado. Muito ocupado é uma característica dele, é um estado, sim. Ou é uma qualidade, sim.
Ele anda muito ocupado, ele está muito ocupado, ele fica muito ocupado, ele torna-se muito ocupado e assim por diante. Então, andar, nesse caso, é um verbo de ligação, é uma mera ponte. Mais exemplo. Os advérbios exercem sempre a função de adjuntos adverbiais. E nas provas de concurso, advérbios são tidos como circunstâncias, que na maioria das vezes se refere ao verbo. É importante saber que a adjunta adverbial pode aparecer com qualquer verbo em qualquer oração. Vejamos os exemplos. Os alunos estavam muito preocupados é um predicativo, é uma característica do sujeito dos alunos, e estavam é um verbo de ligação. E o ontem, quando? Ontem, é uma circunstância de tempo, adjunta adverbial de tempo. Então, adjunta adverbial com verbo de ligação, é possível. Em casa, resolvi as questões tranquilamente. Eu resolvi as questões foram resolvidas por mim. Então, voz ativa, converti em voz passiva. Todo verbo que permite a construção da voz passiva é verbo transitivo direto. Então, eu, sujeito oculto, resolvi verbo transitivo direto, as questões objeto direto, o complemento do verbo transitivo direto. Tranquilamente, uma circunstância de modo, então adjunta adverbial de modo. Em casa, onde? Em casa, adjunta adverbial de lugar, circunstância de lugar. Letra C. Sempre obedeça às regras gramaticais. Quem obedece a quê? Obedece a quem? O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, porque exige complemento, necessariamente começando com preposição, no caso a preposição a. Verbo transitivo indireto exige sempre objeto indireto. E o sujeito oculto, obedecer, verbo transitivo indireto, as regras gramaticais, objeto indireto, e sempre é um advérbio. No caso, predomina o sentido de tempo. E por último, as mercadorias chegaram. O verbo chegar é um verbo intransitivo. As mercadorias chegaram. Sujeito às mercadorias. Porém, as circunstâncias também podem aparecer. Chegaram de onde? De algum lugar. Circunstância de lugar. Adjunta adverbial de lugar. Quando? Ontem à noite, adjunta adverbial de tempo. Portanto, pessoal, mais uma vez falando, adjuntos adverbiais podem aparecer em qualquer oração com qualquer verbo. Mas, Maria continua muito bonita, Maria continua o enxoval. Muito bonita é uma característica, estado ou qualidade de Maria? Resposta, sim. Portanto, muito bonita está na função de predicativo. No caso, com verbo de ligação, o predicativo será sempre do sujeito. Maria continua muito bonita, Maria fica muito bonita, Maria parece muito bonita, Maria está muito bonita, e assim por diante, utilizando o macete de substituir um verbo de ligação por outro. Maria continua o enxoval. Ora, o enxoval é uma característica de Maria? Não. É um estado de Maria? Não. É uma qualidade de Maria? Não. Portanto, o enxoval não é predicativo. Vejam bem, Maria pratica a ação de continuar com algum outro ser. Então, o verbo continuar, nesse caso, é verbo transitivo direto, porque exige objeto direto. Maria continua enxoval, voz ativa. O enxoval é continuado por Maria, voz passiva. Sempre que houver voz passiva, o verbo será transitivo direto. O barco virou ontem à noite no Rio Machado. Ontem à noite, quando? Ontem à noite, circunstância de tempo. Onde? No Rio Machado, circunstância de lugar. A essência do verbo é: o barco virou. Uma ação completa, representada pelo verbo virar. Sujeito, barco. Voltando, lembrando que a ação completa, o verbo é intransitivo. O tronco virou o barco ontem à noite no Rio Machado. Ontem à noite, circunstância de tempo. No Rio Machado, circunstância de lugar. Circunstância, lembre-se de advérbio e de adjunta adverbial. O tronco virou o barco, é a essência, voz ativa. O barco foi virado pelo tronco, voz passiva. Foi possível construir a voz passiva? Foi. Portanto, o verbo virar é transitivo direto, exigindo, nesse caso, objeto direto.
Por último, o tronco virou canoa após longas horas de trabalho. Quando que ele virou canoa? Após longas horas de trabalho, então representa uma circunstância de tempo. A essência é o tronco, que é o sujeito, virou canoa. Pergunta: canoa é uma característica, estado ou qualidade do tronco? A resposta: sim. Portanto, canoa é predicativo do sujeito tronco. Qual a dificuldade apresentada nesse exemplo? Canoa é um substantivo e tronco também é substantivo. Nesse caso, temos um substantivo exercendo a função de qualidade do outro. Então, o macete é que há uma espécie de igualdade entre eles. Também poderia ser uma negação. O tronco não virou canoa, o tronco nunca foi canoa, o tronco jamais será canoa. Pessoal, nos veremos nas próximas aulas. Valeu, muito obrigado.